Fala aí, turma, beleza? Bora lá direto ao ponto, sem enrolação, para correção de direito administrativo do TJ São Paulo. E por que eu falo vamos direto ao ponto, sem enrolação? Porque eu estive aí do seu lado em 2021, eu estava do outro lado da câmera como aluno e eu estava aflito, ansioso, eu queria logo a correção, o resultado. Então eu não vou enrolar nesse vídeo, prometo para você, vamos direto para o que interessa. Questão 52 de Direito Administrativo. Considere que Tício é agente público e o seu colega de trabalho, Mévio, após analisar expediente administrativo, identificou indícios de prática de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito. Beleza. Ao se deparar com a situação, o que o Mévio pretende? Ele pretende reportar o caso ao seu superior hierárquico para que a investigação seja aprofundada. Para tanto, está redigindo o memorando descrevendo a denúncia. Com base na lei de improbidade administrativa, Mévio poderá indicar no documento de forma correta que... Então a Banca Vunesp trouxe um casinho concreto aqui, mas com a letra da lei você conseguiria responder. Letra A. Tício estará sujeito à lei de improbidade, ainda que o seu vínculo com a administração seja transitório e sem remuneração. Gabarito letra A, nos termos do artigo 2º da lei de improbidade administrativa. Consideram-se agentes públicos, o agente político, servidor público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração. Então, consideram-se agentes públicos para a lei de improbidade. Então, questão 52, o gabarito é letra A. Letra A na questão 52. Por que não poderia ser a letra B? Porque ato de improbidade não pode ser a título de culpa. Porque pode haver acordo no caso de improbidade administrativa, é o acordo de não persecução civil. Então, não poderá ser realizado acordo? Está errado, poderá ser realizado acordo. O prazo de prescrição da ação de improbidade estará suspenso enquanto o processo de investigação estiver formalmente em curso? Não, não é quando o processo estiver formalmente em curso. Se o processo ficar em curso durante 15 anos, a prescrição não vai ficar suspensa por 15 anos. Então, não é enquanto o processo de investigação estiver formalmente em curso. E a letra E, Tício somente pode ser responsabilizado caso o ato tenha sido praticado a título doloso, tá certo? Mas aí, ó, dolo não é a mera voluntariedade do agente. Dolo não é só vontade, é a vontade livre e consciente de praticar o ato de improbidade administrativa. Não é só a vontade, é a vontade de praticar um ato de improbidade administrativa. Tanto que está na lei de improbidade administrativa que dolo não é a mera voluntariedade do agente. Então, gabarito, letra A, sem discussão nenhuma. Questão 53. João é escrevente. Ele trabalha na secretaria de uma vara da Fazenda Pública e é responsável por, nos estritos limites de suas atribuições, dar andamento aos processos judiciais de improbidade. Beleza. Ao chegar ao seu local de trabalho e abrir o sistema de acompanhamento de processos do Tribunal de Justiça, se deparou com uma ação de improbidade na qual o Ministério Público, em incidente, apresenta um pedido de indisponibilidade de bens dos réus, que foi acolhido pelo juiz, pelo magistrado. Considerando a situação hipotética disposto na lei de improbidade, João poderá concluir de forma correta que a penhora, em regra, pode incidir sobre bens de família? Não. Em regra, não pode haver penhora sobre bem de família. Só dos familiares dos réus, né? Só se esse bem é fruto do ato de improbidade administrativa. Mas, em regra, não pode haver essa penhora. Alternativa B. O magistrado, o juiz, pode permitir a substituição da garantia por seguro-garantia judicial, caso seja realizada a penhora em dinheiro, correta. Alternativa B, nos termos do artigo 16, parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Vamos dar uma olhada lá. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa do dano indicada na petição inicial. Tudo bem, isso aqui não estava na nossa questão. Essa parte está, ó, permitida a sua substituição por caução idônea. Por exemplo, fiança, seguro-garantia judicial. Então, foram os temas trazidos na questão 53, ó, substituição por seguro-garantia judicial. Beleza? Então, alternativa correta, letra B, nos termos do artigo 16, parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Vamos voltar aqui. O pedido está sendo processado de forma equivocada, pois não se admite a criação de incidente processual? Não, se admite sim a criação de incidente. A realização da penhora deverá considerar a preservação do princípio da moralidade.
e a indisponibilidade incidirá sobre os bens dos réus. Até aqui tá certo, mas ainda que isso acarrete prejuízo à prestação de serviço público, aí tá errado. Não pode haver essa penhora caso haja prejuízo à prestação do serviço público. Por fim, a indisponibilidade dos bens, para ser válida, precisa ser precedida de prévia oitiva dos réus. Essa é a regra, mas há exceção. Existem exceções em que pode haver a indisponibilidade de bens sem a prévia oitiva dos réus. Então, gabarito, letra B, nos termos do artigo 16, parágrafo 6º da Lei de Improbidade. Artigo 54. A respeito da prescrição da ação para aplicação de sanção prevista na Lei de Improbidade. Beleza, vamos lá. A ação para aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade é de 5 anos? Errado, é de 8 anos. A suspensão da prescrição produz efeitos individualmente para cada um dos que concorrem para a prática do ato? Não. A suspensão da prescrição produz efeito para todos que concorrem para a prática do ato, e não individualmente. Letra C. Caso o agente público responsável pela prática do ato de improbidade seja portador de mandato eletivo, beleza. A ação de improbidade poderá ser proposta em até 8 anos após o término do mandato? Não. O prazo de prescrição está certo, é de 8 anos, mas a partir da ocorrência do fato e não do término do mandato. Alternativa D. Interrompe-se a prescrição pela publicação da sentença condenatória ou absolutória. Interrompe a prescrição com a publicação da sentença condenatória e não absolutória. Por isso que o gabarito correto é a letra E, de elefante. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto em lei. Nos termos do artigo 23, era a letra da lei, galera. Ó, artigo 23, parágrafo 5º, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade, que é exatamente o que estava na nossa letra E. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade. Legal? Massa? Então, gabarito alternativa E, nos termos do artigo 23, parágrafo 5º. Eu tô passando meio rápido, pessoal, porque são questões letra de lei. Eu dou as questões e depois eu coloco a alternativa correta e a lei de improbidade administrativa, o artigo que fundamenta a resposta correta. Então, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, mas você pode pausar o vídeo, colocar numa velocidade um pouco mais lenta, caso não tenha entendido alguma explicação, também pode me mandar um direct no Instagram da @braboconcursos que eu te ajudo, beleza? Bora lá! A respeito das penas disciplinares, agora a gente saiu da lei de improbidade e entramos na lei 10.261. Bora lá? A pena de suspensão não excederá o prazo de 120 dias. O prazo é de 90 dias. Galera, uma dica. A VUNESP cobra muito prazo. Aqui ela cobrou o prazo de 90 dias. Tá errado, não são 120, são 90. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que praticar insubordinação grave? Perfeito. Nos termos do artigo 257, inciso 4, será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público a funcionário que praticar insubordinação grave. É letra de lei, pessoal. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que praticar insubordinação grave. Não tem, aí uma dica, nem leia as outras alternativas. Se você decorou a letra da lei e bateu a letra da lei, acabou. Próxima questão. Mas aqui eu vou explicar para vocês. Por que as outras estão erradas? O funcionário suspenso perderá metade das vantagens? Não, perde todas as vantagens. O inativo, por não possuir vínculo estatutário, não está sujeito a penas disciplinares? Está errado. Lembra da pena de cassação de aposentadoria? O cara já está aposentado, ele está inativo. Então, ele está sujeito às penas disciplinares. A pena de repreensão poderá ser aplicada oralmente nos casos de indisciplina ou falta no cumprimento dos deveres do servidor público? Não. Também gabarito errado da letra E, a pena de repreensão não pode ser aplicada oralmente nos casos de indisciplina e de falta no cumprimento dos deveres do servidor público, também nos termos do artigo 257 da Lei 10.261. Então, gabarito realmente, letra B, letra de lei, galera. Letra de lei, texto de lei. Esse também, texto de lei. Considero que Mário é um oficial administrativo e trabalha no atendimento ao público. Certo dia, após longa discussão com João, seu antigo desafeto, Mário agride fisicamente no local de trabalho durante o horário do expediente. Então, Mário bateu no João durante o expediente e no local de trabalho. Com base nisso, nessa situação, o que vai acontecer com o Mário? Ele deve ser demitido a bem do serviço público, salvo se tiver praticado o ato, batido no João em legítima defesa? Sim, perfeito.
Artigo 257, de novo, letra da lei. Será aplicada a pena de demissão a bem de serviço público ao funcionário que praticar ofensa física contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Então, o gabarito da questão 56, letra A, ele deve ser demitido a bem do serviço público se ele bateu em alguém, salvo se for em legítima defesa. Acabou. Nem precisaria ler as outras alternativas. Beleza? Somente será demitido por se tratar de ofensa física. Não é demitido, não, é demissão a bem do serviço público. Deverá ser suspenso, não, é demissão de serviço público. Estará sujeito a pena de repreensão e multa, não, é bem do serviço público, é demissão a bem do serviço público. Estará sujeito a pena de demissão, não, é demissão a bem do serviço público. Não é só demissão, é demissão a bem do serviço público. Gabarito letra A, sem nenhuma dúvida. Mais uma questão com base na Lei 10.261, então uma lei importante da sua prova. A respeito das práticas autocompositivas, então ali do acordo de ajustamento de conduta, do termo de ajustamento de conduta, da suspensão condicional da sindicância, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O encaminhamento às práticas autocompositivas importará a suspensão da instauração da sindicância? Não. Importa a suspensão da prescrição, não a instauração da sindicância. As práticas autocompositivas são orientadas pelo princípio da voluntariedade? Sim. Da publicidade, não. É do sigilo, não é da publicidade. O encaminhamento do processo disciplinar às práticas autocompositivas se dará por despacho fundamentado e não suspenderá o prazo prescricional? Acabei de falar, suspende o prazo prescricional. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique a admissão de culpa? Perfeito. Gabarito, letra D. Vamos só ler aí. O conteúdo das sessões restaurativas é público? Não, é sigiloso. Beleza? Gabarito letra D, nos termos do artigo 267b da Lei 10.261. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique a admissão de culpa. Então, ó, vamos voltar. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique a admissão de culpa. Tá lá, letra D, letra de lei, beleza? Mais uma questão. Caso a apuração de infração disciplinar seja feita por processo disciplinar, não está falando de sindicância, está falando de processo disciplinar. Qual o número de testemunhas? O número é de 5 testemunhas, letra D, nos termos do artigo 283, parágrafo 1º, cada acusado poderá rolar até 5 testemunhas, beleza? Aí a outra eu nem tenho que falar das outras alternativas, porque se são 5 testemunhas, não são 3, não são 8, são 5, nos termos do artigo 283, parágrafo 1º. Questão 59. Considere que Isaías praticou uma infração disciplinar, e em razão disso ele passou por uma sindicância, que resultou na aplicação de pena de suspensão. Beleza. Apesar de corretamente intimado da decisão, ele optou na época por não recorrer. Inconformado com essa medida e diante de novos elementos de prova, ele decide pedir a revisão de sua pena. Beleza, quer rever a pena. Diante dessa situação hipotética, e nos termos da Lei 10.261, bora ver as alternativas. Isaías deverá ser representado necessariamente por advogado, cabendo a ele o ônus da prova dos fundamentos do seu pedido. Gabarito letra A. Veja o artigo 317. A instauração de processo revisional, que é o que ele pediu, a revisão, poderá ser requerida e fundamentada pelo interessado, ou se falecido ou incapaz por seu curador, cônjuge, ascendente, descendente, sempre por intermédio de advogado. Então, Isaías deverá ser representado necessariamente por advogado. Beleza? Não será cabível o pedido de revisão, será cabível sim o pedido de revisão, nos termos do artigo 317, ainda que ele não tenha interposto todos os recursos. O pedido de revisão, então, não é a letra B. O pedido de revisão poderá resultar na agravação de pena? Não, não agrava, só pode melhorar a situação do acusado, do réu. Não pode agravar. O pedido de revisão deve ser apresentado no prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado também está em desconformidade com a Lei 10.261, como eu disse, e o pedido de revisão comporta produção de atos probatórios. Pode ter produção de prova num pedido de revisão, pode sim ter a produção de prova, por isso que a letra E está errada, que fala que o pedido de revisão não comporta produção de provas, quando na verdade ele comporta. Beleza? Então, fechamos aqui a nossa correção da prova de Direito Administrativo do TJ São Paulo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.